Bom dia, família Soma. Todos bem? Que alegria, mais uma manhã para cultuarmos Jesus. Coisa boa iniciar um domingo assim, né? Não sei vocês, eu gosto. Eu tenho, apesar de eu ter sido criado na Assembleia, lá o culto era domingo, 7h30 da noite. Mas, cara, eu tenho um carinho tão grande por culto pela manhã, porque tu já inicia o culto adorando o Senhor. É tão bom iniciar o dia assim. Tanto que em casa, o nosso culto familiar, a gente procura fazer na parte da manhã também, porque daí tu já inicia o dia cultuando o Senhor, abrindo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, e tem sido uma bênção. E eu quero dizer para vocês que é uma alegria estar com vocês hoje. É uma alegria, uma honra estar com vocês. E tem um pessoal ainda se organizando aí, vou dar um tempinho. Um alerta de utilidade pública, cuidem aqui na frente, tem água virada, então se forem caminhar aqui, cuidado, eu não quero ter que orar por ninguém aí que morrendo, bateu a cabeça. Então, por favor, um pouco de atenção ali. Meus irmãos, a gente está numa série sobre família e eu não sei para vocês, eu recebi bastante testemunho. Semana passada foi uma bênção e para nós, eu posso dizer que foi, para mim, para minha casa, foi muito bom. E vocês, teve alguma coisa que mudou na casa de vocês? Não? Como é que está sendo? Alguém pode depois mandar lá no grupo um testemunho? Seria muito encorajador, tá bom? Hoje eu quero que a gente aprofunde um pouquinho mais essa questão sobre família. E eu falei, né? A nossa família ela deve estar voltada para uma família maior. Lembram disso? A nossa família ela se volta para uma família maior. E eu quero que a gente leia um pouquinho um texto que eu acredito que deixe isso bem claro para nós e vai nos ajudar a entender melhor. Vamos ler o texto? Vamos abrir a Bíblia? Eu gostaria que tu abrisse tua Bíblia e tu mantivesse ela aberta, porque a gente vai ler aí mais alguns textos depois, 1 ou 2 textos bíblicos, e é sempre bom se tu acompanhar para tu ver se eu não estou falando bobagem, para tu conferir se eu não estou falando asneiras aqui em cima, tá bom? Então acha aí Mateus 12, enquanto isso eu vou dizendo para ti, até que tu ache. Nós fomos chamados a uma família. Nós nascemos numa família, mas agora, com um novo nascimento, nós nascemos numa nova família, uma família maior, uma família melhor. O nosso chamado na salvação se dá para uma família. Paulo, em Efésios, ele deixa bem claro para nós, no capítulo 2, que a igreja é a família de Deus, e nós fomos chamados a essa família. E como que funciona, né? Semana passada eu ainda falei, qual que é a nossa prioridade? A nossa casa, é a minha família? É a igreja? Como é que funciona? Qual a prioridade da família? É a família maior, a família de Deus. Tem que ser assim. O próprio Jesus falou, né? Lembram? No início do ano, nós tivemos 3 sermões na série Visão e Missão, em que eu falei, Jesus fala, quem não quiser, quem não aborrecer, quem não odiar, o termo usado ali é esse, odiar, pai e mãe. Ou seja, em português a gente tem uma amenizada, né? Tem um pouquinho mais soft, assim. Quem não amar a mim mais do que ama seu pai e sua mãe, sua esposa, seus filhos, seu cachorro, seu pet, seu papagaio, não interessa o que. Se tu não amar mais Jesus, o que ele diz? Não é digno de mim. Ou seja, cara, e como se dá esse seguir Jesus? Na família de Deus, óbvio. Então nós temos aí um aprendizado ainda muito grande a ser feito, por quê? Porque a época que a gente vive não tem sido bem assim. Na prática, a gente não está vivendo para a família de Deus. A gente não está vivendo para essa família da fé. Achou Mateus 12? Versículos 48 até aos 50, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Que aviso? A mãe e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora chamando ele. Ô guri, vem cá. Tá? Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão
minha irmã e minha mãe. Eu quero que tu entenda de imediato aqui, a questão principal é o teu amor pela família de Deus, grava isso aqui, o teu e o meu amor pela família de Deus precisa ser real e perceptível. As pessoas têm que olhar para ti e têm que perceber, eu não sei o que aconteceu, que lavagem cerebral que fizeram. Né, Paloma? Eu não sei que lavagem cerebral que fizeram, mas ela ama a igreja. Ela ama aquela família lá. Cara, e vamos ser sinceros, essa família não tem menos confusão do que as outras. É cheio de confusão. É um caos. Eu acho engraçado quando a gente canta uma família sem qualquer falsidade. Chega a ser uma hipocrisia até, né? Mas, enfim, o objetivo é esse. O foco é esse. Nós estamos vivendo numa família que tem muita confusão. Ainda assim, o teu e o meu amor pela igreja tem que ser real e perceptível. Por quê? Porque quando Jesus fala sobre quem cumpre a vontade do Pai, ele está falando da igreja. E aqui tem que ficar bem claro para nós também o que Jesus e igreja são indissociáveis, são inseparáveis. A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, hoje, exatamente hoje, dia 4 de maio, às 10h06 da manhã, hoje na terra, o que se vê de Jesus é a igreja, é o corpo de Cristo. Entendeu? Não tem como nós nos relacionarmos com Jesus sem ser por meio do corpo dele. É hipocrisia, é mentira. Então a pessoa que diz, não, eu tenho meu próprio jeito de me relacionar com Jesus. Eu e Jesus nos relacionamos de uma forma diferente. Eu não preciso da igreja. Desigrejados são pessoas perdidas. E eu não estou dizendo que é proposital. Tem pessoas que estão ali por ignorância. Mas, ainda assim, perdidas. Ok? Então, com base nisso, eu quero que nós entendamos duas necessidades que a tua e a minha família precisam. Duas necessidades da nossa família com relação à igreja. Duas, simples, coisa pouca, bem rapidinho, ok? Em primeiro lugar, nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tu precisa fazer isso em casa e eu também. É uma coisa que nós precisamos. Colocar as coisas nos devidos lugares. Então, vamos lá. Três questões relacionadas a isso aqui. Primeira delas, cara, nós caímos, nós pecamos, a família de Deus teve uma crise. Então vamos lá. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus havia sido colocada na terra e ela deveria administrar a terra, ser o corregente do Senhor, ok? Deus seria adorado por toda a sua criação, por quê? Porque havia uma imagem dele que comandaria isso. A imagem de Deus seria o que conduziria o mundo em adoração ao Senhor. Tudo certo até aqui, ok? No entanto, nós pecamos. Adão e Eva no jardim já eram filhos de Deus, era a família de Deus. Porque se tu for ler, principalmente o Antigo Testamento, tu vai ver várias passagens que diz os filhos de Deus. Está falando do quê? Os seres divinos. Alguns chamam de anjos, apesar de que anjo é uma descrição funcional. Enfim, não vem a questão agora. Deus tem a imagem dele no céu também, os filhos dele no céu. E ele havia colocado os filhos dele na terra para reproduzir. Por isso que ele diz, e Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. A imagem de Deus deveria gerar mais imagens de Deus. Quarta-feira agora eu falei para os caras isso aqui. Com a queda, essa família de Deus entrou em crise. Então tu imagina assim, aquele filho adolescente, rebelde, sabe? Que ninguém de nós quer. Ele se rebelou contra os pais, se rebelou contra o seu pai e saiu de casa. A ponto do pai dizer, cara, não tem condições de tu continuar morando aqui assim, tu não está obedecendo, tu vai ter que seguir tua vida aí, tá? Não tem como a gente viver junto, porque simplesmente tudo que eu falo tu desobedece. E o tudo de Deus era uma ordem, não come daquele fruto. E agora a família de Deus entrou em crise. Então tu precisa entender isso. Deus, no início,
colocou os seus filhos, colocou a sua imagem na terra para que ele fosse plenamente adorado na terra toda. E os filhos desobedeceram. O mundo entrou em crise, a família de Deus entrou em crise. No Éden, nós perdemos a comunhão com Deus. Lá no Éden, nós perdemos aquele acesso que tinha com Deus, diário. Deus estava presente no jardim. Tanto que na viração do dia, fala o texto de Gênesis, quando Deus vem ao jardim, Adão e Eva se escondem, era algo habitual. A presença de Deus no jardim era comum. Era comum. O homem não estranhava estar diante do Senhor diariamente. E ele perdeu isso. Nós perdemos isso. Com a queda, nós perdemos essa comunhão, tanto física quanto espiritual. O mundo passou a ser dividido agora. Mundo físico, mundo espiritual. Nós perdemos a noção de espiritualidade, de verdadeira espiritualidade. Nós perdemos a noção do mundo espiritual, o mundo sobrenatural, o mundo invisível. Tanto que se tu for ler o livro de Reis, tu vai ver Eliseu pedindo para o Senhor abrir os olhos do servo, para que ele pudesse ver as miríades que estavam em sua defesa ali. Porque nós não vemos. Entendeu? A primeira coisa, então, que tu precisa, na tua casa e na minha, nós precisamos, é explicar isso aos nossos filhos. É explicar isso uns aos outros. Cara, o mundo está do jeito que está, porque em algum momento nós entramos em crise. A primeira coisa para nós termos uma boa notícia é entender a má notícia. Para tu receber uma boa notícia do Evangelho, uma boa notícia de salvação, é tu entender que houve uma má notícia. Uma notícia de queda, de distanciamento. Nós perdemos a comunhão. Por causa disso, agora nós estamos afastados do Senhor. E tu tem que ensinar isso aos teus filhinhos. Eles precisam ouvir, desde pequenininhos, que aquele coraçãozinho deles ali, bonitinho, fofinho, é pecadorzinho. Ontem nós fomos aproveitar o dia, o Chico convidou vários irmãos, mas alguns desprezaram, né, Chico? E aí nós passamos o dia e nós estávamos brincando lá, as crianças, caramba. Tu vê o pecadinho desde o início, assim, né? O pecadinho já vem acompanhando a criança, assim. Tu percebe isso? O teu filho, ele só não te mata porque ele não tem força física, porque o desejo no coração está ali. Sabe quando tem aquele momento de revolta, de ira? A Ruth, às vezes lá em casa, ela está chorando, e se a gente não atende ela logo, ela dá um gritinho. Ela dá os gritinhos dela já. Mas aí, ó, Evinha, tá vendo? O coraçãozinho de Eva já aflorando, assim. Ela dá aquele gritinho de ira dela. Da onde vem isso? Vem do pecado. Porque nós caímos em algum momento. Houve algo muito sério naquele jardim. Já parou para pensar nisso? Algo muito sério aconteceu naquele jardim que fez com que o mundo, que fosse uma coisa só, mundo físico, mundo espiritual, se distanciasse, se afastasse. Tanto que nós vamos ver em Apocalipse, João viu a cidade vindo agora e descendo. Isso é o que é? É o mundo espiritual voltando. Haverá uma conciliação novamente. O mundo espiritual, o mundo físico será uma coisa só de novo. Entendeu? Então, tu precisa explicar isso aos filhos. Em segundo lugar, relacionado a isso, colocando as coisas no lugar, o que tu precisa ensinar em casa, que a igreja é o local de retorno. A igreja é o retorno dessa comunhão. É na igreja que nós encontramos esse acesso de novo. Então, igreja é o quê? É organismo, é organização, é uma instituição. A igreja, ela é visível e ela é invisível. Lembram? Na série do Credo nós falamos sobre isso. A igreja, ela é tanto visível quanto invisível. A igreja é universal e ela é local. A igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. A igreja é o povo, a família reunida do Senhor. Aqui, quando nós nos reunimos, a Bíblia tem várias expressões para isso aqui. É a oliveira, é a casa ou edifício, Paulo vai falar em Efésios 2. Nós somos essa nova humanidade. A igreja é esse retorno, tu está entendendo? A igreja é onde nós encontramos a comunhão de novo. O acesso feito, realizado novamente. A igreja é onde nós encontramos o véu rasgado. E agora nós podemos acessar o Santo dos Santos e chegar diante do Senhor.
É na igreja que nós temos esse livre acesso. Porque ela é o corpo de Cristo. Jesus adentra o Santo dos Santos. E por fazermos parte do seu corpo, nós adentramos com ele. Amém? Amém mesmo? Isso alegra o teu coração? Isso faz teu coração pulsar um pouquinho mais agitado? Isso faz tu dar um sorriso no teu rosto? Isso cativa as tuas afeições? A igreja é o que há de mais lindo na terra. Deus colocou a igreja no centro, no topo do mundo. Deus escolheu um povo para si, e esse povo agora é com quem ele se relaciona. Cara, como que uma família dessa vai passar despercebida? Como não se doar a uma família assim? Se Deus escolheu que fosse desse jeito, a igreja, eu falei semana passada, é o posto avançado do reino na terra. A igreja não é o reino de Deus, mas ela é o posto avançado do reino. Tu quer saber como é o reino? Vai na igreja. Tu não vai entender a vida plena, não é o já e o ainda não. Nós já experimentamos a vida do reino, só não na sua plenitude. Entendeu? A igreja é onde nós encontramos a família de Deus. É na igreja que nós somos chamados por Deus para nos sentarmos à volta da sua mesa e banquetearmos com o Senhor. Na igreja nós somos chamados por Deus para sentar à sua mesa e ali Ele nos concede um banquete. Óbvio, agora nós representamos isso como? Na ceia. Hoje, quando for participar da ceia, lembre-se, tu está participando de um banquete em que o Senhor serve dele mesmo a você. Cara, como desprezar uma coisa dessa? Em que nós éramos inimigos, a família estava em crise. O pai faz alguma coisa para trazer a gente de volta. O que ele faz? Ele manda o filho. Cara, vai lá, não deu. Eles estão mal, vai lá. Morre. Ele morreu, agora nós voltamos à família. A família está reunida de novo. Sentem-se, meus filhos, a mesa está posta e nós nos sentamos à mesa. E o que a gente faz? Nós participamos do Senhor. Calvino, quando está falando sobre a igreja, ele vai explicar que um dos aspectos da igreja é ser a nossa mãe. A igreja é nossa mãe. Ele diz assim, presta atenção. Não há outro meio de entrar na vida eterna se a igreja não nos tiver concebido em seu seio, dado à luz, amamentado e depois nos tiver mantido sob sua guarda e autoridade, até que, despojados de nossa carne mortal, formos semelhantes aos anjos. A igreja é quem dá à luz você, é quem te amamenta, é quem dá o sustento para você. Isso que está acontecendo agora aqui, a palavra sendo pregada, é sustento, é alimento para nós. É o que vai nos fortalecer para uma vida na semana. Até que semana que vem a gente vem e se alimenta de novo. A gente se alimenta da palavra, a gente se alimenta da ceia, a gente se alimenta aqui para viver a semana. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. A igreja é essa mãe, e não é à toa. Paulo fala isso, se eu não me engano, é aos Gálatas. Eu não lembro agora, mas se eu não me engano, é aos Gálatas. É na igreja que nós temos esse cuidado materno. O problema é que a igreja hoje tem sido desvalorizada, desprezada. Nós perdemos essa noção de igreja como mãe. E a gente trata a igreja hoje como uma amiguinha adolescente. A gente perdeu essa noção, esse respeito pela igreja, pela nossa mãe. Cara, eu não sei se vocês são desse tempo. Eu sou do tempo em que tu não dizia tu para mãe e pai. Tu não dizia tu. Era senhor, senhora. Eu sou do tempo que tu acordava ou ia dormir, tu pedia bênção. Bênção, pai. Bênção, mãe. Hoje não vê mais isso. Hoje tu não vê mais isso. Eu estou errado?
A gente não vê mais isso. Com a igreja é a mesma coisa. Só que daí não são os nossos filhos, crianças, que tu ainda pode ensinar. É nós. Nós não estamos tratando a igreja como nossa mãe, onde nós temos sustento, onde nós podemos nos assentar à mesa e comer e sair saciados. Nós temos aqui, diante de nós, a instituição mais importante da Terra. Não é ONU, não é alguma nação, não é ONG, não é time de futebol, não é nada. O que há de mais importante na Terra é a igreja. A ponto de Paulo dizer que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Só existe ainda verdade no mundo por causa da igreja. O mundo está entregue ao engano, à mentira, à ilusão. O que sustenta ainda a coluna e fundamento da verdade é a igreja. A igreja é o que tem de mais lindo na terra, é o que há de mais lindo na face da terra. Tem um teólogo, um escritor, ele diz assim: com a igreja e por meio da igreja, presta atenção, com a igreja e por meio da igreja, sociedades vivem e morrem, erguem-se e caem. Cara, em 2000 anos, quantas nações já se levantaram e caíram? E a igreja está firme. Quantas nações tu já viu? Sociedades inteiras que desapareceram. E a igreja está firme. E a igreja está seguindo. Ela tem seus momentos de andar cambaleante. Ela tem seus problemas. Ela tem os seus momentos de vacilo. Mas ela segue. Ela segue. Porque houve um momento em que o nosso Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nada pode parar a igreja do Senhor. Se ela morrer aqui, de forma local, ela continua avançando de forma universal. Pode morrer aqui, se levanta em outro lugar. A igreja não para. A igreja não para. Em terceiro lugar, como assim? Que história é essa de igreja para famílias? E eu falei, o nosso período é muito louco, né? Vocês já pararam para pensar? Que coisa louca que é o nosso mundo hoje. E hoje o que mais tem são propostas de igreja para famílias. Igrejas voltadas para as famílias. Eu expliquei semana passada, lembram? Tem igrejas que têm plano para a família toda, mas é tudo separado. Tudo separado. Como assim igreja para famílias? A gente ouve muito isso hoje. Mas o que acontece? Quem é que está ficando no centro daí? A família. Se a igreja se volta para as famílias, então as famílias é que estão no altar. É que estão no altar, não, no púlpito, no local de evidência. Tu está entendendo? Não é a igreja que, apesar de que ela serve as famílias, mas não é a igreja que serve a família. As famílias servem a igreja. Isso que está acontecendo aqui é a igreja servindo as famílias. Você vai voltar para casa com a tua família e você vai voltar saciado, alimentado. A igreja serviu. No entanto, a igreja é servida pelas famílias. As famílias é que se voltam à igreja. Como eu disse, a igreja é o centro da terra, o topo da terra. Deus colocou a igreja no centro. Logo, todas as outras devem convergir. Então está havendo algo de errado no nosso tempo. Está havendo algo de errado no nosso tempo. Ali fora, antes de nós começarmos o culto, a gente estava falando sobre isso. Vocês já pararam para pensar que o Brasil é uma das maiores nações cristãs do mundo? É a maior nação católica do mundo. E em números de evangélicos nós estamos chegando também. E como que nós somos um dos maiores países corruptos do mundo? Alguma coisa não bate. A matemática não fecha. Como que o Brasil tem
em sua maioria esmagadora, pessoas cristãs, mas a gente está vendo aí governo corrupto. Nós temos um ex-presidiário liderando a nação. Nós temos um STF que gasta mais do que a Casa Real da Inglaterra. Nós temos um legislativo que custa uma fortuna para a nação. O judiciário da mesma forma. Vamos descendo um pouquinho? E a sociedade? Nós temos uma nação em que um caminhão não pode capotar, que chove como urubu, gente, para saquear. Nós temos uma nação em que tu não pode ver uma fila e um espacinho aqui na direita que tu dá um jeitinho de passar para parar lá na frente. É ou não é? Será que é eu que estou vendo o lado negativo da coisa só? Se nós somos uma das maiores nações cristãs do mundo, não tinha que estar diferente isso aqui. Não era para estar diferente isso aqui. Ou algo de errado está acontecendo com as famílias e com as igrejas. Tu entende como a proposta da igreja faz toda a diferença? E às vezes pode parecer uma coisa tola, bobinha. Pouca coisa. A igreja é a mãe que nos alimenta, que nos fortalece, enquanto nós nos reunimos à mesa do Pai. Amém? Nós temos que entender dessa forma. A igreja é a principal família, para onde todas as outras se voltam e servem. A igreja é o que há de mais lindo na terra. A igreja é a casa, a família e o reino de Deus. A igreja é essa organização e organismo que nós temos que ver como nossa mãe. Amém, gente? Então, resumindo isso aqui, a igreja tem que ter local de primazia na nossa vida. Se de fato, presta atenção, se de fato a igreja é o corpo de Cristo, tem que ser assim. Como que nós vamos ver o corpo de Cristo e tratá-lo de forma negligente? E não nos doarmos inteiramente aquilo ali? Tu entende? Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Em segundo lugar, nós precisamos encontrar comunhão onde há comunhão. E aqui, eu quero enfatizar um pouquinho mais do que eu falei antes. Nós estamos vivendo a vida, nos relacionando com a igreja, não como nossa mãe, mas como uma amiguinha adolescente, um clube. Já parou para pensar em como se dá o relacionamento diário dos irmãos? Tu já parou para analisar em algum momento como ocorre essa comunhão da igreja? Ou uma pergunta retórica que eu gostaria que tu respondesse para si. Ou tu acha que se encontrando com os irmãos no domingo, 2 horas por domingo, é o suficiente? Tu acha? Tu acha que tu pegando tua Bíblia domingo de manhã, colocando debaixo do braço, vindo para cá, conversar com os irmãos um pouquinho antes do culto, tomar um café, assistir o culto, no final do culto, levantar, dar um abraço em cada um, dizer até semana que vem, e voltar semana que vem, tu acha que está tudo bem? É uma pergunta que eu não quero que tu deixe sem resposta. É retórica para mim, mas para ti eu quero que tu responda. Tu acha suficiente? Vamos ver o que a Bíblia fala? Olha em Hebreus comigo, por favor. Hebreus é bem no final da Bíblia, caso alguém não tenha muito hábito. Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, verso 13.
Hebreus 13, melhor, 3. Hebreus 3, versículo 12 mais 1. Achou aí? Pelo contrário, animem uns aos outros quando? Quando? De novo, quando? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Animem uns aos outros todos os dias. Ah, pastor, mas a gente tem WhatsApp hoje. Sério? E, gente, é um instrumento, a gente tem que usar, tá certo? Não é que a gente não vai usar. Mas, sério que tu acha que é o suficiente? Tu tá percebendo que o texto está dizendo, a consequência é qual? Que se não houver esse ânimo todos os dias, o que acontece? Endurecimento. Endurecimento do pecado. O pecado prevalece na tua vida. Tu se torna mais endurecido, mais endurecida. E tu acha que não, pastor, mas eu amo vir à igreja, eu gosto de vir, eu gosto dos irmãos, eu venho todo domingo, procuro não faltar. A gente vem, nós estamos sempre aí. E tu acha que está tudo bem. Lembram na série sobre santidade que eu falei? O pecado, ele é enganador, ele é mentiroso, ele é ilusório. Ele vai te dar a impressão de que está tudo bem, não tem problema. Tu não vai sentir falta disso na semana. Mais ou menos no mesmo período que foi escrito, talvez 2 anos depois, Lucas escreve o livro de Atos, uma carta que ele escreve. Abre aí, Atos, capítulo 2. Foi mais ou menos no mesmo período. Se houve diferença de tempo, foi aí no máximo de 2 anos. Então vamos dizer que tenha sido isso. 2 anos depois. Vamos ver como é que os irmãos estavam vivendo? Atos 2, versículo 46. Atos 2, verso 46. Como é que é a primeira palavra que está aí no texto para vocês? Vamos de novo? De novo. Diariamente. Diariamente. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você entende por que a igreja no nosso tempo está do jeito que está? Cara, eu não estou dizendo que agora nós temos que estar todo dia um na casa dos outros. Todo dia. Apesar de que se a gente fizesse errado, não seria. Não é errado. Ok? Mas, eu não estou dizendo que tenha que fazer isso aqui. Mas já parou para pensar o quão distante nós estamos disso? Olha a distância que a gente está disso aqui. Diariamente eles se encontravam no templo e de casa em casa. Tu entende por que o nosso formato de igreja é culto domingo? Um culto na semana apenas. Culto domingo e GC na semana? Porque a gente tem esse princípio. Templo, casas. Templo, casas. A gente entende dessa forma. Nós temos o culto público e os encontros de GC nas casas, os grupos caseiros. Só que a gente faz isso uma vez por semana. Enquanto os nossos amados irmãos faziam todo santo dia. Todo santo dia. Cara, de novo, mais uma perguntinha retórica então. Vamos lá. Não responde para mim, mas responde para ti. Não deixa de responder. Quando foi a última vez que tu disse para um irmão, para uma família, vamos lá em casa? Irmão, olha só. Queria ir na tua casa, cara. Queria ir na tua casa. E aí?
Não, mas é que... mas eu tenho... Sempre tem um mas, você já percebeu? E agora mesmo, provavelmente, tu está tendo um mas aí na tua mente. Fala, não, mas é que o pastor não sabe. É que o nosso horário, o meu trabalho... Tu sempre tem um mas. Não sou eu que estou te dizendo. É a palavra que está dizendo que era assim. Mas o quê? Mas o quê? A verdade é que nós precisamos de uma mentalidade de aliança comunitária. Não é eu, é nós. Nós fazemos isso na oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas dívidas, o nosso pão. É tudo nosso, não tem eu. Na família de Deus não existe eu. Quando for eu, é porque é o pecado. Eu pequei, eu fiz tal coisa e eu preciso confessar aos irmãos, pedir perdão. É o teu pecado que prejudica a igreja, é o meu pecado que afeta os irmãos. Ainda assim, nós oramos, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Não existe eu na família de Deus. Deus te chamou para essa família. Agora, tu vai querer viver como um adolescente rebelde? Deus te chamou para essa família. Tu vai ficar na casa dele agindo diferente do jeito que ele quer? Deus te chamou para a família dele. Nós, quando viemos para essa família, nós fizemos um voto. Nós fizemos um voto de aliança pública. O batismo, eu já falei, é uma confissão pública. A pessoa está confessando, eu sou cristão, eu agora morro com Cristo e ressuscito com Cristo. Morro para o pecado, melhor dizendo. Eu morro para o pecado e ressuscito com o Senhor. E ao mesmo tempo a igreja está confessando, nós reconhecemos neste irmão, nessa irmã, um cristão. Ele tem dado testemunho de que crê em Jesus. Portanto, nós o batizamos. O problema é que até isso hoje nós falamos, eu me batizei na igreja tal. É ou não é? Eu me batizei em tal igreja. É assim ou não é? Tu não te batizou porcaria nenhuma. Quem batiza é a igreja. A igreja é que vê a pessoa, ela pede pelo batismo e ela reconhece, ele está dando testemunho, nós o batizaremos. E ela concede o batismo. É a igreja. Não é eu me batizei aqui, lá, acolá. É a igreja que batiza. Portanto, quando nós somos batizados pela igreja, nós estamos confessando publicamente a fé em Cristo e a igreja está confessando que nosso testemunho é verdadeiro. Isso é uma aliança. Talvez tu não soubesse. É uma aliança. Desde então, tu está em aliança. Nós aqui, quando o pessoal entra, eu mando para o pessoal ler, esse aqui é os termos de aliança. Lê e vê se tu concorda. Nós temos um termo de aliança. Quando a pessoa entra na igreja, ela está fazendo uma aliança. Cara, nós temos aliança com Deus, nós temos aliança matrimonial e nós temos aliança com a igreja. A aliança com Deus só se dá de fato por meio da aliança com a igreja. Ou tu acha que a tua aliança com a igreja é a igreja universal, é a igreja invisível? Não! É a igreja local, é a igreja visível. Qual foi a igreja que te batizou? Qual a igreja que tu congrega? Onde tu está indo, congregando, servindo? Essa é a igreja com a qual tu tem uma aliança. A aliança se quebra? Sim ou não? Não. Se alguém dizer assim aí, por favor, a esposa do ladrão cutucado, te liga. A aliança não se quebra. Quando que se quebra? Quando algo muito trágico acontece. No casamento, adultério, morte ou abandono.
Adultério, Jesus falou sobre isso em Mateus 19. Morte, Jesus falou, o que Deus uniu, o homem não separe, é até que a morte o separe. Abandono, 1 Coríntios 7. Se o teu marido quiser ir, se tua mulher quiser ir, deixa que vá, não está mais em servidão. Deus te chamou para viver em paz. Não é qualquer coisa que separa um casal, mas a nossa época faz o quê? Não, se não te faz feliz, não fica nisso aí. Não permanece nisso aí. Tu não está feliz, então não está te fazendo bem. Tu não ama mais? Oh, que pena. Terminou aquele calorzinho no peito? Então tu não ama mais. Separa. E com a igreja o que acontece? A mesma coisa. Não está tudo bem? Ah, então melhor eu sair. Não está tudo bem, aconteceu alguma coisa que não agradou? Sai. Eu estou errado? Não é assim que está acontecendo? Tu vai, agora, acho que foi o Chico que postou agora de manhã, tu vai no McDonald's, tu vai numa lancheria, pede um X, a porcaria de um X. Nós pedimos esse tempo um X aqui, veio faltando tudo. Veio, acho que só não faltou a maionese dentro do pão. E a gente pede de novo, tu volta lá. Tu vai no McDonald's, tu pede um hambúrguer, veio tudo errado o teu pedido. Mas tu volta lá. Ah, errou, acontece. Na igreja errou uma vez, não tem condições. Eu não volto mais nessa igreja. Não dá, assim não dá. Por que somente na igreja tem que ser assim, tudo perfeito? Por que somente na igreja as pessoas precisam amanhecer, as mulheres maquiadinhas, os homens sem bafo, não precisam escovar os dentes, todo mundo sorridente, chegam aqui, todo mundo se cumprimenta, diz, como é que está, meu irmão, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Não há problema nenhum. Por que somente na igreja nós não toleramos atitudes assim, erros, enganos? Por que nós não estendemos a mão da comunhão para o irmão quando ele não está bem? Pô, cara, eu tô vendo que tu tá meio irritadiço, né? Eu não sei, já é a segunda vez que eu vejo tu falar aí, parece que tu tá meio irritadiço hoje. Aconteceu alguma coisa, cara? Por quê? É mais fácil eu evitar. É mais fácil eu evitar. Cara, não tem condições. Eu não vou mais falar com o Leandro. Não tem como, assim. Ele acorda de mau humor. É ruim conversar com ele de manhã. Daí tu não conversa mais. Melhor afastar. Só que isso não santifica ele. E a Bíblia manda eu ir até ele. Vai até o teu irmão. É ou não é? Então, em primeiro lugar, relacionado a isso, na igreja nós temos comunhão com Deus e com os irmãos. Em segundo lugar, em Cristo, nós fomos trazidos à sociedade original. Por causa de Cristo agora, nós fomos trazidos de volta àquela sociedade original. Cristo, o segundo Adão, a nova humanidade, ele traz agora de volta e nós estamos experimentando a sociedade original. Ainda não de forma plena, mas estamos experimentando. Tudo que deveríamos ter desde o Éden, nós temos em Cristo e teremos de forma plena muito em breve. Só que isso acontece no contexto da igreja. Ok? Entendido? Se todos, presta atenção, cara, isso aqui é muito importante, presta atenção. A Bíblia, nós acabamos de sair de uma série sobre santidade, é ou não é? O que é santidade? Ser parecido, com Jesus. Ser parecido com Jesus. Na igreja nós somos chamados a ser parecidos com Jesus, correto? Então quer dizer que somos um bando de gente, uma multidão, que tem um objetivo. Todos nós temos que ser parecidos com ele, tá? Jesus está à nossa frente e nós todos temos que ser parecidos com ele. Em algum momento nós não temos que ir nos tornando mais parecidos uns com os outros? Sim ou não? Por que não acontece isso? Tu não acha que seria lógico em algum momento nós, por causa do convívio na igreja, irmos automaticamente nos tornando um pouquinho mais parecidos uns com os outros? Nós temos um objetivo em comum, ser parecidos com Jesus. Santidade é isso. Sermos santos como ele é santo. Então, vamos lá. Tamo junto? Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos lá.
Ao passo que nós vamos andando nessa direção, nós vamos afunilando e vamos todos nos tornando mais parecidos. Necessariamente, tu e eu precisamos, por meio do convívio na igreja, ir sendo mais parecidos automaticamente conforme o convívio. É o que Provérbios vai dizer, o ferro afia o ferro, e assim o homem é o seu irmão. Tu entendeu? Isso é santificação. E isso acontece onde? Na igreja. Na igreja, não é no teu trabalho, não é na faculdade, não é na tua vizinhança. Lá tu está chamando eles para vir também. Vem, vamos todos ser parecidos com Jesus. Venham. Mas onde tu te torna parecido é na igreja. Amém? Nós precisamos ter isso em mente, cara. Nós precisamos viver isso diariamente. Já parou para pensar quantas crianças hoje, para criança é uma apatia, é indiferente, às vezes ela nem quer vir para cá? Porque nós vivemos a nossa vida em casa e a gente acha que eles não estão observando. Mas em casa a gente faz o quê? Reclama da igreja, reclama dos irmãos, reclama disso, reclama daquilo. Como que a criança vai ter prazer em vir para cá? Como que o teu filho ou tua filha vai ter prazer em estar no meio do povo de Deus se em casa o papai e a mamãe reclamam dos irmãos? Ah, mas ó, tu viu como é que o Chico faz chimarrão? Ah, tá louco, não tem como. Mas tu viu? O Xande não dá, ele é sempre balaqueirinho com aquele cabelo dele, não tem, sabe? Daí tu vai reclamando em casa, tu vai... E as crianças vão ouvindo. E as crianças vão ouvindo e tu acha que elas vão ter prazer, alegria em vir para a casa do Senhor. E a casa do Senhor, eu não estou dizendo o prédio, é o povo. Entendeu? Em terceiro lugar, a comunhão precisa ser encorajada, então, no âmbito familiar. Se nós não podemos reclamar dos irmãos, reclamar que eu digo é murmurar, tá? Não, é murmurar, é aquela murmuração, é só reclamação, é só ver a coisa ruim, é isso. Se não pode ser assim, então tem que ser o oposto. Nós temos que encorajar. A comunhão precisa ser encorajada na tua casa. Como que nós fazemos isso em primeiro lugar? Culto familiar. O culto familiar é um treino, ele é alimentado por esse culto, mas ele é um treino para o culto público. O culto familiar, ele é um preparo, um treino. Tu quer saber como é que teus filhos vão parar? Cara, bota sentadinho, dá uma Bíblia na mão. Conforme cresce, tira o brinquedinho, dá uma Bíblia. Ah, pastor, mas ele rasga. É o contrário. Risca, rasga. Mas e daí? Pela graça de Deus, a gente vive numa sociedade que tu tem milhares de Bíblias à disposição. Compra outra, animal. Tem Bíblia por menos de R$20. Dá uma Bíblia para a criança, deixa interagir com a Bíblia, deixa rasgar, deixa riscar. Deixa ter aquilo ali na mão e ir se acostumando a ter a palavra de Deus. Eu falei para vocês, no nosso culto, a Rebeca ainda não lê, ela não sabe ler ainda. Inclusive, orem por ela, ela não veio, a Su não veio porque ela estava com febre, por causa da asma, enfim. Mas o que a gente faz? A gente larga uma Bíblia na mão dela e diz, minha filha, é a tua vez de ler, tu que lê. E ela começa, daí começa o lúdico, né? Aí começa a contar as histórias, e se deixar, ela vai, o culto vai 2 horas daí, porque 1 hora é só ela contando história. A leitura dela tem que ser bem resumida. Deu, filha? Deu? Deixa o papai ler agora. Você tem que ir cortando assim. Mas ela está se acostumando com a Bíblia. Ela está se acostumando com a palavra de Deus na mão dela. Porque ela está vendo o papai e a mamãe e as manas com a Bíblia na mão. É um preparo para isso aqui. Eu não vou dizer que é sempre assim. Tem seus momentos de desobediência, de rebeldia. Mas eu te garanto que se eu trouxer a minha família aqui, botar todas sentadas, é difícil o dia que ela vai ficar incomodando. Ela para sentada, durante o culto inteiro, se precisar. Não é glória minha, é a palavra.
Eu estou abrindo a Bíblia em casa, eu estou ensinando a ela como se portar diante da palavra de Deus. Minha filha, nós estamos no momento do culto. Para quietinha. Para quietinha agora. É em casa, mas nós temos que ter reverência. A palavra de Deus é Deus falando com a gente. Fica sentadinha, meu amor. Para quietinha. E ela vai aprendendo. Chega no culto, não é uma perturbação. O culto precisa, a comunhão, o ambiente de comunhão precisa ser encorajado em casa. Entendeu? Então, na igreja é que nós temos isso. Porque, como eu disse, a igreja é o posto avançado do reino. As famílias são os postos avançados da igreja. Entendido? Amém? Então, eu quero ler só um autor escreveu assim. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Como você adora impacta diretamente a sua vida e aqueles ao seu redor. Especialmente a sua família. Todo domingo você envia uma mensagem para a sua família. Cara, olha isso aqui. Todo domingo tu está enviando uma mensagem para a tua família. E, em última análise, para o mundo, sobre quais são as suas prioridades. Você conta a todos quem é o seu Deus. Todo domingo tu está contando para as pessoas sobre a tua adoração, sobre a tua relação com Deus, sobre quem é o teu Deus. E quem é que está mais perto de ti? Não é a tua família? Tu está contando aos teus filhos como que se adora. E aí tu vem para o culto, como que tu faz? Tu fica adorando assim, cantando? O pastor está pregando e tu fica semi-cochilando? Diante da presença do Senhor, porque aqui, eu já falei para vocês, o culto é o encontro com o divino. Não é nós virmos a um prédio, cantar e adorar a um Deus que está lá longe, lá no céu. Não. No domingo, o Senhor caminha em meio aos candelabros. Ele está em meio à sua igreja. Neste momento, o Senhor está andando entre nós. Ele está olhando para tu e para minha cara, para ver como nós o estamos adorando. O nosso Senhor está aqui hoje, andando entre essas cadeiras e recebendo a tua e a minha adoração. Que adoração tu está entregando para Ele? Essa adoração aí é a que os seus filhos estão vendo. É que os irmãos estão vendo. É a que o mundo está vendo. E com isso aí, tu está dizendo como que tu te relaciona com Deus. Quem é o teu Deus? Tu envia uma mensagem. Às vezes tu acha que o culto aqui, a criança não para, os filhos são irreverentes, eles tratam o culto de modo casual, sabe? O culto é só uma casualidade. Tu acha que é a criança, meu filho não para, não tem... Mas e o papai? Não está o tempo todo com o telefone na mão, será em casa, no culto? Não está fazendo alguma coisa aqui durante o culto, não está pensando em alguma outra coisa, não está envolvido com outro... Como é que é? Tu entendeu? Tu está enviando mensagem. E a criança é uma esponja. E ela absorve tudo. Tu está ensinando aos filhos. Tu está ensinando aos irmãos. Tu está enviando uma mensagem. Então, no teu culto familiar, os filhos precisam ver mais de você. Eles precisam ver os pais que amam a palavra de Deus. Que amam a palavra de forma intensa. No culto público, os teus filhos precisam ver pais que levantam as mãos louvando a Deus, que se emocionam cantando ao Senhor, que entregam a sua adoração a Deus de forma plena e intensa. Tu não é o mais afinado, mas tu canta alto. Tu não é a pessoa mais ajeitadinha, mas tu levanta as mãos. Tu está em adoração ao Senhor. E teu filho está vendo. Cuida, cara. Cuida das crianças, os bebês principalmente. Cuida. Eu faço isso seguidamente. Eu estou cuidando.
Pega os bebês seguidamente, os pais, as mamães estão de mão levantada adorando, o bebê ele vai imitando. A criança ela vai imitando, ela vai fazendo igual. Tu está enviando uma mensagem. Amém? Então, para encerrar, eu quero dizer para você quatro coisas que tu precisa ter em mente. Primeira delas, tu precisa amar mais essa família aqui do que tudo. Tu precisa amar mais essa família aqui do que tudo. Sabe por quê? Nós somos filhos de Deus, amém? Como que se deu a nossa filiação? Nós fomos adotados. Adotados. A nossa adoção custou muito caro. A nossa adoção, para que Deus nos adotasse, custou muito caro. Custou o sangue do seu filho. Se isso aqui não te fizer valorizar essa família, cara, nada mais vai fazer. Nada mais faz. Em segundo lugar, você precisa mostrar a todos, inclusive a tua família, que tu ama essa família. Cara, tu já parou pra pensar que às vezes a gente quer... Não, mas é que minha família acha que eu... O que tem? Deixa eles achar. Mas deixa eu pensar. Sabe quando tu estiver no almoço de família, assim, aquele almoço pacífico, tudo bem, e disserem assim, não, mas parece que tu ama mais o pessoal da igreja do que nós. E tu diz, sim, é verdade, amo mesmo. Sabe, para deixar o almoço assim pacífico, tranquilo. Sabe, quando disserem, mas parece que tu ama mais eles do que nós. É verdade, eu amo mesmo. É verdade. Que bom que tu já te deu conta disso. É verdade, eu amo eles mais mesmo. Mostra isso, os teus filhos têm que ver isso, as pessoas têm que ver. Porque afinal de contas nós estamos enviando uma mensagem. Já parou para pensar que o incrédulo está te observando? Como que ele vai querer vir para essa família, para um Deus que morreu por ti, se tu valoriza assim, bem pouquinho? Como que isso vai cativar alguma pessoa? Em terceiro lugar, você precisa se doar a essa família. Você precisa se doar. Nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala que cada membro no corpo tem uma função. Não há membro que não tenha um porquê. Ou seja, tu tem que desempenhar alguma função, tu tem que servir. Tu tem que fazer algo pelo corpo. Deixa eu dizer para ti, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Tu tem um papel importantíssimo aqui. Tu tem um papel importantíssimo aqui. Tu é um membro do corpo. Você é membro. O teu papel aqui é muito importante. É muito importante. Em quarto lugar, último, você precisa apontar para essa família na sua família, para que os teus filhos também venham a amar essa família. Tu precisa, tudo que tu fizer, tu tem que fazer a fim de que os teus filhos passem a amar mais esse povo. Tu tem que ser intencional nisso aqui. Tu vai fazer alguma coisa, tu lembra, meu amor, vamos fazer isso aqui? Vamos cantar agora no culto em casa? Tu lembra que a gente cantou essa música na igreja? Vamos cantar? Foi tão legal, né? Sabe? Seja intencional. Faça coisas que provoquem nos filhos um amor pelo povo de Deus. Zelo pelo povo de Deus. Faça com que, ao invés de ver reclamação, os teus filhos vejam zelo, cuidado, amor pela igreja, pelo povo de Deus. Amém? Lembre-se, Deus é o nosso Pai. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E a igreja é a nossa mãe. Nós somos uma família. Deus é o nosso Pai. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. E a igreja é a nossa mãe. É a que nos nutre, nos sustenta, cuida de nós. Amém? Fica de pé. Bendito é o nome do Senhor, coisa boa é a igreja, coisa linda é a igreja. A igreja é a coisa mais linda do mundo.
A igreja é o que há de mais importante, de mais belo. A igreja é o que há de mais prazeroso. O que tem de mais lindo na face da terra é a igreja. Mesmo com todos os seus defeitos, mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo que tem de complicação, ainda assim é a coisa mais linda da terra. Eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja do Senhor. A igreja é o que há de mais importante. Deus escolheu um povo para si, e esse povo é a igreja. A igreja é nossa mãe, e nós temos que lidar com ela com o respeito que ela merece. Amém? Vamos orar, gente? Vamos? Bendito Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque Tu nos resgatou. Essa adoção custou tão caro, Senhor. Custou o sangue do Teu Filho. Custou o Teu Filho se entregando por nós, tendo sua carne rasgada, dilacerada, suas mãos e pés furados, seu lado furado, sua cabeça perfurada por espinhos violentos. Obrigado, Senhor, por essa salvação, para que hoje pudéssemos chegar em Tua presença e chamar-te Pai. Pai nosso. Pai, obrigado, Senhor, por nos tornar filhos. Obrigado também porque Tu não nos deixa à mercê do mundo. Tu nos colocou num povo, a igreja, a nossa mãe. Obrigado, Senhor, porque aqui nós temos cuidado, temos zelo, temos assistência, temos nutrição, somos alimentados. Que possamos valorizar isso aqui e em nossa casa para ter o prazer de apontar para essa família maior. Que a nossa família sirva a essa família, que os nossos filhos sirvam a essa família, que os nossos filhos sirvam o mesmo Deus que nós, que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sirvam o mesmo Deus que nós, porque dentro de casa foi o que eles aprenderam. Ah, Deus, eu não quero, eu sou o pastor dessa igreja, eu quero amá-los e cuidá-los até o fim, mas eu não posso aceitar, Senhor, partir dessa vida e as minhas filhas abandonarem a fé. Eu não posso partir dessa vida, Senhor, e depois, na eternidade, saber que as minhas filhas ou os filhos das minhas filhas abandonaram a fé. Ensina-me a apontar para essa família com prazer, com zelo, a fim de que as minhas filhas tenham prazer, tenham zelo por essa família, para que os filhos das minhas filhas tenham prazer, tenham zelo por essa família. Ajude-nos a valorizar essa família como Tu valoriza. Que venhamos valorizar a igreja como Jesus valorizou. E Jesus valorizou dando a si mesmo. Nós vimos isso na carta de Paulo aos Efésios. Paulo diz: maridos, vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Dá-nos esse mesmo amor pela igreja, Senhor. Que nós possamos verter o nosso sangue, se necessário for, mas jamais abandonar a igreja, jamais virar as costas para a igreja. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Não tem nada mais lindo que a igreja na terra. Não tem nada mais lindo. Não tem nada mais precioso nessa terra do que a igreja. Nada. Nada se compara a ela. Nada se compara. Sabe por quê? Porque Deus amou ela. Se Deus amou ela, quem somos nós para não amar a igreja? Para não nos doarmos à igreja? Se Jesus se doou a ela, quem somos nós para não fazer isso? Eu queria que muitos que já saíram daqui entendessem isso.
Não é contra nós que estão virando as costas. Qualquer coisa que tu faz contra a igreja é contra o Senhor que tu está fazendo. Quando Paulo vai perseguir a igreja em Damasco, e Jesus encontra ele no meio do caminho, Jesus fala: Paulo, por que me persegues? Se tu faz algo contra a igreja, tu está fazendo contra o Senhor. Vamos responder ao seu irmão?